Você já pecou? Já passou por esse processo chamado pecado? Quais foram as suas atitudes diante do pecado? Eu convido a você a ouvir essa palavra que eu tenho para ministrar ao seu coração, entendendo um pouquinho mais sobre esse mal que existe no ser humano. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra pecado no seu original do grego quer dizer amartia, que traduzido para o português significa errar o alvo. Mas uma das etimologias dessa palavra pecado também significa acertar o lugar errado. Por isso, as pessoas que ainda não passaram pelo processo de um novo nascimento em Cristo Jesus, que não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, talvez não estejam errando o alvo, mas talvez estejam caindo no princípio de acertar o lugar errado. E essas pessoas com certeza cometem pecados e serão julgados por ele. O que João está dizendo é que todo ser humano, ou seja, toda pessoa, vai passar pelo processo do pecado. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que existiam duas forças dentro dele. A primeira queria fazer o bem, a segunda queria fazer o mal. Aos Gálatas ele já vai dizer que existem também essas duas forças guerreando. A primeira é a carne, que quer vencer o espírito. A segunda é o espírito, que quer vencer a carne. E que ambas querem produzir os seus frutos. O pecado na vida do homem, ele é mortal. Toda vez que alguém comete um pecado, ele está ali rompendo o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com o Pai. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído significa desprovido da glória, ou seja, uma vez que a glória habitava, agora não habita mais. Perdeu-se o elo, perdeu-se o relacionamento, a comunhão com o Pai. Paulo ainda continua dizendo que aqueles que praticam ou vivem na prática do pecado se tornam escravos dele. Uma vez que o homem poderia ser livre do pecado, agora é dominado por ele, tanto pela sua consciência, que provoca nele a vergonha e a exposição e descaracteriza a sua imagem e semelhança que ele tinha com o Criador. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, muitos homens cometeram pecados. Aliás, grandes homens de Deus passaram pelo processo do pecado. A diferença é quais são as suas atitudes quando comete pecado. Qual é o seu posicionamento diante dos erros, do fracasso, quem sabe até mesmo da ruptura desse relacionamento com Deus? Como você se posiciona diante do pecado? O pecado em si, ele começa pela tentação. E a tentação, ela te leva a romper a comunhão que você tinha com o Pai. Porque a tentação, ela te leva ao pecado. E uma vez que você cai no pecado, você está renunciando à glória e à comunhão que você tinha com o Pai. O fato de ser uma nova criatura ou de ser um homem ou uma mulher de Deus não significa que você jamais passará pelos processos chamados pecado. Até porque estamos sujeitos a isso. E João está dizendo que aquele que diz que não tem pecado, ele mente para si mesmo. A diferença é quanto tempo você vai permanecer na prática do pecado. Até quando você vai se entregar ou vai ser escravo dos seus pecados.
Alguns homens se posicionaram diante das suas falhas. Davi vai escrever logo após ter cometido alguns pecados: cria em mim, ó Deus, um novo coração e renova em mim um espírito reto. Paulo vai dizer aos Gálatas: agora não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. A posição, ou seja, o seu posicionamento diante dos pecados que cometem, revela se realmente Deus já está habitando em você. Se o Espírito Santo habita em você, você não consegue mais viver na prática do pecado, porque o pecado, ele denigre não só a sua imagem física, a sua aparência, mas também a sua essência, aquilo que existe dentro de você. Você perde o vínculo com o Pai. O pecado te afasta de Deus. E até quando você vai ficar brincando com aquilo que te afasta do Pai? Às vezes a gente pensa que já está muito forte. Às vezes a gente pensa que já está poderoso. E a gente se esquece que somos humanos. Queremos viver uma falsa espiritualidade, achando que todas as coisas vai culminar numa justificação pela graça. Escute essa palavra. Não brinque mais com o pecado. O pecado mata tudo que há de bom em você. E ele sela o destino da sua alma. É mediante o seu posicionamento perante o pecado que vai destinar para onde vai a tua alma. Então não brinque mais com o pecado. Olha o que João está dizendo no versículo 9 do texto. Se confessarmos os nossos pecados, precisa ser confessados, precisam ser revelados. A primeiro momento parece ser estranho essa exposição. A primeiro momento parece ser difícil, doloroso, mas quando encontramos em Cristo a força que precisamos, ou quando somos auxiliados pelo Espírito Santo, que nos auxilia nesse arrependimento e que nos mostra a realidade dessa intimidade com Deus, é aí que vemos que não compensa viver somente no remorso. Precisamos de nos arrepender e voltar para os braços do Pai. Decida hoje não viver mais na prática do pecado. Decida hoje sair do comodismo. As suas fraquezas, aquilo que está te levando para longe de Deus, precisam ser eliminados da sua vida. Precisa sair da sua vida. Se você não consegue vencer a internet, saia dela. Se você não consegue vencer a televisão, saia dela. Se você não consegue vencer algumas amizades que você tem, saia dela. Dê prioridade para aquilo que Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora não há mais condenação para aqueles que estão nele. Aí Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque uma vez que agora estamos debaixo da graça, temos capacidade para vencer o pecado. Não permita que o pecado se torne o seu Senhor. Porque diante do pecado está a lei, e a lei condena todos os pecadores. Enquanto não confessamos, estamos debaixo da lei. E quando estamos condenados pela lei, só existe um destino: o inferno. Não queira ir para lá. Cristo é a nossa viva esperança. Os pecados precisam ser eliminados da sua vida. Viver na prática do pecado vai te levar para um futuro que ninguém deseja. Por isso, abrace hoje essa graça. Viva de uma maneira diferente. Viva conforme Cristo nos criou, conforme o Pai nos formou, esperando nele a recompensa, que é a vida eterna. Que Deus continue abençoando a sua vida e que essa palavra possa trazer à sua memória algumas coisas que precisam ser mudadas. Cristo tem uma palavra sempre de esperança e a Bíblia nos mostra que há muitos caminhos que os homens podem seguir, que o final dele é a morte e a tristeza. Mas existe um caminho que nós podemos escolher,
que é o caminho da vida eterna. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus continue abençoando você, a sua casa. Continue firme na presença de Deus, continue abençoado, porque Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida.